Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a fidelização e gestão de cliente, e eu gosto de trazer muitos exemplos práticos de que eu faço hoje, do que eu fiz no passado, porque é algo que nessa palestra a gente faz no nosso dia a dia, né? Não é uma palestra que eu vou passar uma teoria, não. É uma prática, de fato, o que a gente realiza no nosso dia a dia. Tá? E no final a gente vai abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente esclarece tudo, tá bom? É muito importante esse tema, quem é empresário ter um trabalho de fidelização de cliente, fazer uma gestão do seu cliente é muito interessante. Então a gente começa falando a relação da palestra anterior. Eu sei que tem alguns aqui que veio assistir a palestra anterior, outros não. A relação da palestra anterior com a palestra de hoje, né? Então na palestra anterior a gente falou sobre vendas, né? Que primeiro a recepção, o engajamento, a descoberta e a compra, né? Na palestra anterior a gente falou sobre isso. E agora a gente vai falar sobre o pós-venda. Depois que aquele cliente comprou, como que é a relação que a gente vai ter com esse cliente? Que no caso é a adoração, a retenção. A adoração é o quê? A gente preparar aquele cliente para o futuro, né? Como que a gente vai se relacionar com ele. A retenção é manter ele dentro da nossa base, oferecendo sempre um melhor serviço, um melhor atendimento. A expansão é buscar saber desse cliente novos produtos que ele pode comprar de você, né? E a defesa é esse cara vira um defensor da sua marca. Quando a gente atinge a defesa, a gente está no nosso auge. E isso vai ser feito com um bom trabalho de pós-venda. Só dessa forma a gente consegue um cliente que vai defender a nossa marca, com um pós-venda bem feito. Tá? A gente vai falar um pouco disso durante a palestra. E aqui a gente vai começar a falar sobre definição do pós-venda, né? Como que a gente... as técnicas, né, que são infalíveis para você começar um pós-venda. Então, primeiramente, o follow-up. Follow-up é o quê? É você entrar em contato com o seu cliente. Um cliente antigo, um cliente que você tem na sua base, e manter esse contato para engajamento, para relacionamento. E lá você vai começar a extrair um monte de informação através desse primeiro contato que você vai começar a fazer com ele. Eu costumo dizer que isso vai ter nos próximos slides, a gente vai falar bastante sobre isso. Uma venda interna, ele é muito mais fácil de ser feita para um cliente que você já vendeu do que você captar um cliente novo e fazer uma venda. Então, o trabalho de pós-venda tem que ser muito bem feito, com certeza você vai conseguir fidelizar esse cliente vai indicar para outras pessoas, enfim, a gente vai falar bastante disso. Lançamento de novos produtos e ofertas. Aquela pessoa que é o seu cliente, ele quer saber, né, sobre os produtos que você tem, sobre as ofertas que você vai oferecer para ele por ser já um cliente. Isso é sempre interessante, você ter essa comunicação com ele, de lançamentos de produtos, de ofertas, etc. Né? Ter um cartãozinho fidelidade, enfim, várias técnicas aí para a gente manter o cliente engajado com a gente. Criar parcerias com outras empresas. Isso acontece muito com algumas empresas aí. Eles criam parceria com outras empresas que têm relação com o produto ou serviços que eles vendem, oferecendo para aquele cliente uma vantagem com esse parceiro. Isso engaja, né? Isso mostra que você está preocupado com aquele seu cliente. Isso engaja. Então, criar parcerias com empresas que faz relação com o seu negócio é importante. Enviar presentes especiais. Muitos de vocês devem ter uma data de nascimento do seu cliente ou alguma coisa assim e simplesmente manda uma mensagem ou faz uma ligação. Que tal, ao invés disso, mandar um presente? Não é muito mais agradável? Seu cliente não é uma coisa simples, não é nada muito caro, enfim, porque aí foge um pouco do orçamento, né? Mas é uma coisa simples, não é muito mais interessante você receber um presente num dia do seu aniversário do que uma mensagem, uma ligação? Com certeza seu cliente vai gostar muito mais do que uma ligação.
E ser ético, né? Manter essa comunicação com o seu cliente de uma forma ética, respeitosa, não explorando, falando qualquer coisa a qualquer momento. Não, você tem que se mostrar presente na vida desse cliente, mas não a todo momento, a qualquer coisinha, não. Ser ético, oferecer as suas ofertas, mostrar que você está lá, mas de uma forma tranquila, e não sendo repetitivo, enchendo a paciência do cliente com muitas mensagens, enfim. Isso também é muito importante. Agora, para que serve o pós-venda? Né? Isso é importante a gente saber. Depois a gente vai vir com vários dados estatísticos aqui. Mas primeiro, para que serve? Primeiro, fidelizar o cliente com a sua empresa. Desculpa. Primeiro, fidelizar o cliente com a sua empresa. Melhorar o relacionamento, né, entre você e a sua empresa. Você tendo um pós-venda ativo, o cliente percebendo você constante na vida dele, com certeza esse cliente vai se manter com um relacionamento alto com você. Isso garante também indicações. O cliente vai indicar você para uma outra pessoa, outros amigos. Você atendendo ele bem, você mantendo um bom relacionamento, vai acontecer indicação desse próprio cliente. Então, é a venda interna, né? Muito mais fácil do que você captar um novo cliente lá fora. Se você atender bem o seu, você consegue indicações. Maior impressão e engajamento dos clientes em redes sociais. Então, você quer que o seu cliente curta, comente, compartilhe as suas publicações, atenda ele bem, com certeza. Ele vai ser um defensor da sua marca e lá outras pessoas vão ver o relacionamento que você tem com o seu cliente, né? E redução do CAC, né, que é o custo de aquisição com o cliente. Isso é um termo de marketing digital, mas ele é muito importante para você manter esse custo mais baixo e com certeza tendo um relacionamento com o seu cliente, fazendo a venda interna, mantendo esse contato bem feito, essa redução do CAC acontece bastante. Aqui a gente fala um pouco sobre fidelização e lealdade. O que vocês preferem? Que o cliente seja fiel ou leal à sua empresa, né? Se fala muito de fidelização. Claro que fidelização é importante. Começa na fidelização, né? Mas depois esse cliente se torna leal à sua empresa. Então, a fidelização, ela tem um ênfase no comportamento. Então, é no bom atendimento. Então, aquela relação que você tem com o seu cliente, começa ali a fidelização. Ele tem um compromisso moral com você. Simplesmente um compromisso moral. Que isso pode se perder. Numa relação mal feita no futuro, isso pode se perder. Ele pode comprar de você dependendo do tipo de oferta que você for mostrar para ele. Mas da mesma forma, ele pode ir para a concorrência se a concorrência ofertar alguma coisa melhor que você. Ele é um cliente fiel, mas ele não é leal. Quando a gente tem a lealdade no nosso cliente, ele é um defensor da nossa marca. Né? O Caíto Maia fala muito sobre isso. Que ele não tem cliente, ele tem fãs. Que o cara, com certeza, toda vez que sai uma coleção nova da Chili Beans, ele vai comprar porque é fã da marca, entendeu? E é isso que a gente tem que buscar, a lealdade, não a fidelidade. Então, lá a gente tem um compromisso de experiência. Aqui a gente tem um compromisso de comportamento, lá de experiência. É muito superior, né? Ele tem uma experiência boa com a gente. E é um compromisso real mesmo. Não é moral, ele é real. Ele vai comprar com certeza de você porque ele é leal à sua marca. Se você lançar um produto novo, com certeza ele vai adquirir. Ele tem um envolvimento emocional com o seu negócio, então ele
dificilmente vai desistir daquilo, só se acontecer alguma coisa muito grave, é o que fala lá embaixo, né? A evasão é rara. Só se acontecer de fato alguma coisa muito grave que ele vai desistir daquilo. Então, você tem que buscar lealdade. E isso vai ser feito com um bom atendimento. A gente vai falar um pouco agora de como começar a criar esse vínculo de relacionamento, né? Como que você cria um pós-venda dentro da sua base. E para quê? Para buscar a lealdade. Começa na fidelidade, mas você tem que buscar a lealdade desse seu cliente, tá? Primeira coisa, qual que é a estrutura que você precisa ter no pós-venda? Estrutura são pessoas, processos e ferramentas, que a gente vai explorar um pouco disso nos próximos slides. Primeiro, falando de pessoas. Nós precisamos ter um time de atendimento ao cliente e que esse time seja treinado para atender, esclarecer as dúvidas, estar preparado para qualquer tipo e nível de esclarecimento. O cliente vai ir fazer o contato, né, seja de qualquer forma que esse contato seja feito, e ele vai ser atendido da melhor forma possível, com cordialidade, com atenção, com respeito, e a pessoa do outro lado tem que estar preparada para resolver da melhor forma possível e da forma mais rápida possível também. Então, ter um time preparado e treinado é o começo, né? E ferramenta e gestores de relacionamento. Então, para aqueles clientes mais importantes que você tem na carteira, a gente tem, que é conhecido aí também como Key Accounts, né? Os gestores que vão cuidar de contas específicas, que são contas maiores, e ali em cima a gente fala de um contato receptivo. E aqui embaixo, no Key Account, que é o gerente de relacionamento, a gente fala de um proativo. A gente não espera o cliente pedir. A gente está em contato com o cliente sempre, e antes de acontecer uma necessidade, a gente já está prevendo e a gente ajuda esse cliente. Para quê? Ele é um cliente importante. A gente não pode perder esse cliente. Então, a gente aumenta o relacionamento com ele. Tá? Então, isso aqui é importante a gente iniciar com isso. Pessoas. Um time de especialistas para atender um contato receptivo e um time de Key Accounts, né, de relacionamento, para atender aqueles clientes mais importantes. Daí a gente fala também de processos. Processos são o quê? Primeiro, uma pesquisa de satisfação. Vai acontecer isso aqui. Daqui a pouco, quando terminar a minha palestra, eles vão colocar uma pesquisa de satisfação para vocês falarem o que achou de vários aspectos. Isso aqui vai acontecer, essa pesquisa de satisfação, chamada NPS, Net Promoter Score. Essa pesquisa de satisfação serve para a gente saber o grau de interesse, de relacionamento que esse cliente tem com a gente, né? O quanto ele está gostando do nosso produto, do nosso serviço. E ali tem algumas características das respostas desse cliente. Ao aplicar um critério de pesquisa de satisfação, se colocar de 0 a 6, ele é um detrator. Então, esse cara tem grande chance de falar mal de você. Numa rede social, enfim, numa roda de amigos. Isso é um detrator da sua marca. Se a resposta for de 7 a 8, ele tanto faz. Não é detrator, mas também não é um defensor. Ele tanto faz. Você tem que buscar esse cara para ser um defensor da sua marca. Melhorar o seu atendimento para ele ser um defensor da sua marca. Se a nota for 9 e 10, ele é um defensor da sua marca, é isso que a gente busca. Esse aqui é o que eu mostrei nos slides anteriores lá, que é o leal à nossa marca. Tá? Então a gente tem que sempre, dentro desse critério de pesquisa, nesses caras 9 e 10,
fazer o atendimento cada vez melhor, para manter ele leal à nossa marca. Nesses caras que estão 7, 8, ter um trabalho um pouco mais intenso para trazer ele para a lealdade. E aqueles que estão do 0 ao 6, aí você tem que melhorar bastante aí o seu contato, o seu relacionamento, fazer alguma coisa diferente, entender qual é a insatisfação dele para trazer ele melhor para você, tá? O que mais a gente precisa ter? Gerenciamento de devoluções e reclamações. Como que isso está sendo gerenciado? Aí é aberta uma reclamação, como que a gente gerencia e como que a gente dá a devolutiva disso. E treinamento da equipe, né? A gente precisa criar processos para o atendimento na nossa equipe e a gente tem que treinar, acompanhar isso constantemente. Treinamento é diário, né? Não adianta a gente treinar a nossa equipe hoje e deixar acontecer. Não, tem que ser diariamente. Os funcionários têm que estar preparados diariamente para atender essas demandas que vêm surgindo. Falando da estrutura de ferramentas, né? A ferramenta que a gente precisa. Eu vou falar primeiro essa aqui de baixo, porque lá em cima a gente vai exemplificar alguns CRMs aqui. Ferramentas que a gente precisa. Implantar ferramentas de comunicação. Então, e-mail, automatização de e-mails. Quando você recebe um e-mail, você tem uma resposta automática, você tem uma resposta rápida ao nosso cliente. Implantação de chat ao vivo para você ter um atendimento na mesma hora com o nosso cliente. Dentro de redes sociais também, fazer o atendimento pelas redes sociais, porque de repente o cliente gosta de ser atendido por lá, então tem que ter um atendimento rápido também sendo feito por lá. Então, habilitar a forma de comunicação. Não, WhatsApp, fazer as automações de WhatsApp também, enfim. Habilitar as formas de comunicação. Como que esse cliente vai chegar até nós? Então, tem que ser habilitado tudo isso que está sendo comentado aqui. E-mail, telefone, WhatsApp, chat ao vivo, redes sociais, etc. E a implantação de CRM. O que é um CRM? Ele é um sistema que você vai ter o controle daquelas pessoas que tem dentro da sua base. Ele serve para você manter o controle tanto na venda, quando você está vendendo, quanto no pós-venda. Na venda, você vai manter um relacionamento nas fases do seu funil. Ele é um lead, primeiro contato, ele já é um interessado um pouco maior, se ele vai para um prospect, ele já está avançado para fechar, você evolui essa pessoa, mostrar numa próxima tela como que funciona isso. No de relacionamento, mostra um pouco sobre essa cadeia de relação, abertura de um chamado, evolução desse chamado. Então você precisa de um CRM que te dê base para você atender. É uma ferramenta de gerenciamento, né, para atender esse cliente. Aqui tem alguns exemplos de CRM que ele tem a versão gratuita, que é básica, mas já dá para fazer um bom atendimento. E depois, se você precisar de mais coisas, você pode contratar a versão paga. E no próprio CRM eles te mostram quais são as evoluções de cada uma dos planos pagos, né? HubSpot é um CRM que eu uso, tá? Gosto muito dele, é um dos melhores CRMs do mundo. Bitrix também ele é muito bom. Ele tem até funções que o HubSpot não tem, como ligação dentro dele e tal. Se você habilitar todas as funções, ele fica um CRM poderosíssimo, mas se torna um negócio bem caro também, mas ele é muito bom. Tem o Agility CRM e tem o próprio Excel. Dá para você manter esse relacionamento pelo Excel? Dá. Eu não aconselho. Se você tem CRMs que oferece gratuito, que vai ser uma ferramenta que vai te dar sustentação para você dar o atendimento ao seu cliente, é melhor você ter um CRM implantado. O Excel você pode começar com o Excel, sim, mas eu acho que é melhor você ter um CRM implantado. Aqui tem um exemplo de CRM. Como eu falei, eu uso o HubSpot, né? Então lá em cima
está na visão cliente. Então aqui eu tenho o contato do cliente, o nome dele, o e-mail dele, o telefone, quem é que está com relacionamento com aquele cliente e qual é o status, né? Parado, andamento, enfim, qual é o status que está cada um desses clientes. E aqui é uma outra visão, é uma visão de Kanban, tá? É igual lá de cima, só que numa visão de Kanban. E aqui, na verdade, eu estou mostrando uma forma de vendas mesmo. Porque, ó, dá uma olhada, tem primeiro contato, prospect, envio de ficha de qualificação. Aqui é um CRM de vendas, mas ele pode ser habilitado também de uma forma muito simples para um CRM de pós-venda. Daí você vai colocar as fases de pós-venda que você tem. E em cada um desses cardzinhos, você coloca tudo que foi conversado, combinado, solicitado por esse cliente seu. Então, aqui você mantém o relacionamento. Então, lá vai ter o histórico de tudo que aconteceu com o cliente. Enfim, é um ótimo CRM esse. Chama HubSpot. Essa versão, olha, eu já uso ele há muito tempo. E eu uso a versão gratuita. Eu uso a versão gratuita. Não preciso usar a versão paga. Eu já usei o Bitrix, também um CRM muito bom. E eu usei o Bitrix a versão paga, com várias evoluções. Ficou muito caro mesmo. Ficou coisa de 3, 4 mil reais para eu colocar todas as necessidades que nós tínhamos. E, na verdade, eu voltei para o HubSpot porque eu não precisava. Eu vi que eu não precisava de muita coisa que eu tinha habilitado no Bitrix e o HubSpot me atendia de uma forma excelente. Eu uso até hoje esse CRM. Super indico esse aqui. Tá? Tanto para vendas quanto para pós-venda, ele é muito bom. Aqui a gente fala um pouco de métricas, né? Não adianta a gente falar de CRM. O CRM serve para quê? Para a gente conseguir ter as métricas e os indicadores do nosso negócio. E lá a gente vai saber o quê? A taxa de satisfação do nosso cliente, a taxa de retenção. O que é a taxa de retenção? Aquele cliente que pediu para cancelar. E a gente conseguiu, com um grupo de retenção, reter ele dentro da nossa base. Ofereceu algo a mais, uma oferta, ou convenceu ele por A mais B que era melhor permanecer com você. Taxa de cancelamento. Então, quantas pessoas realmente cancelaram, a gente não conseguiu reter. Tempo médio de resposta. É aquilo que eu falei anteriormente. Quanto mais rápido você responder para o seu cliente, mais satisfeito ele vai ficar. Né? Tempo médio de resolução. Quanto tempo você resolve aquele problema do cliente. Não é aquela que você liga para a operadora 15 dias para resolver. Por que você acha que a operadora de celular tem as maiores reclamações? Por causa disso, porque ele não te atende bem. Mas você precisa, né? Então, enfim. Taxa de abandono no carrinho. Isso aqui é para quem usa e-commerce. Né? Você tem um CRM também para dar suporte. Que é aquela pessoa que chegou no final e abandonou o carrinho. Que é para quem usa e-commerce. Custo de aquisição com o cliente, né? O CAC. Você consegue acompanhar pelo CRM também. Valor médio de compra, qual o seu ticket médio. Taxa de utilização do programa de fidelidade. Você habilitando um programa de fidelidade, quantas pessoas estão usando e como estão usando esse programa de fidelidade. E taxa de resolução de problemas no primeiro contato. A gente tem que buscar a resolver o problema do nosso cliente no primeiro contato. Então, quantas pessoas a gente está conseguindo resolver. E lá tem também as taxas de resposta, de resolução média, né? A gente tem que tentar diminuir aquilo. Então, ter as métricas e os indicadores nos traz inteligência do nosso negócio. E aqui alguns dados sobre o pós-venda, né? Por que as empresas perdem os clientes? Olha que interessante essa informação. 1% morre. Aí não tem o que fazer. Né? O cliente morreu, a gente não tem muito o que fazer. 3% se muda. Ele mudou. Se a gente não tem uma forma de atender ele à distância, a gente vai perder esse cliente. 5% foi influenciado por outras pessoas. Então,
é aquela, eu fui atendido bem por uma empresa e influencia outras pessoas em comprar daquela empresa. A taxa é essa de 5% que você perde o cliente. 9% é concorrência. A concorrência ativou alguma coisa a mais que você não tem e você perdeu o cliente pela concorrência. Aqui, quando você tem o cliente fiel, né, que eu comentei lá nos slides, você perde ele aqui na concorrência. No leal já não perde. Muito difícil. Insatisfação com relação ao produto ou preço. Aqui relacionado ao produto diretamente. 14% é um número alto. Isso dá para melhorar também com o próprio CRM, com o próprio acompanhamento e atendimento ao cliente. Você consegue entender que seu produto não está satisfazendo esse cliente e melhorar, tá? Mas é um número alto de 14%. Mas a grande maioria é no atendimento, no mau atendimento. 68%. Que não está sendo bem atendido. Então, ter um programa de pós-venda para fidelizar aquele cliente com você, ele é muito importante. Isso aqui é uma fonte real, tá? Peppers Rogers Group nos trouxe essa informação. Eu deixei a fonte exatamente para mostrar que é uma informação de fato real, que foi pesquisa mesmo de mercado. E é muito preocupante isso, né? Por quê? Olha só esse slide, que interessante. 70% das empresas não possuem um cadastro do seu cliente. 70% das empresas não possuem nome, e-mail, telefone. Você não consegue fazer contato com o seu cliente. 70% das empresas. Agora, olha que absurdo. 85% das empresas nunca fez pós-venda com o cliente. Nunca fez um trabalho de pós-venda. 85% das empresas. Olha esse aqui. 94% nunca utilizou alguma forma tecnológica para se relacionar com o cliente. Que hoje está aí, né? Um chatbot, um mail marketing, uma forma de você se relacionar. É tudo muito simples e barato hoje em dia. Mas 94% das empresas nunca ativou alguma forma tecnológica. Se 70% não tem o cadastro, faz sentido, né? 94% não ter esse relacionamento. E 97% nunca fez um trabalho, não sabe, na verdade, o que é um NPS, uma pesquisa de satisfação. Que é lá que começa tudo, né? O relacionamento de pós-venda começa com uma pesquisa de satisfação. Você vai entender a satisfação do cliente com você. 97% das empresas não sabe o que é isso. Não sabe o que é uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, é muito preocupante isso. Então, a gente está aqui exatamente para passar essas informações para vocês. Acredito que todos aqui sejam empresários. Se relacionem com seus clientes. Comecem a pensar isso agora, né? Comecem a fazer cadastro de cliente de vocês. Comecem a fazer pesquisa de satisfação. Ative um canal de pós-venda. Isso é muito importante. A sua base é o seu sucesso, né? A base dos seus clientes é o seu sucesso. Então, você fazer um pós-venda, com certeza aquele cliente vai se engajar com você, com certeza vai comprar mais produto, mais serviço, enfim. E aqui a gente fala um pouco de planos de ação, né? Falamos bastante disso sobre o decorrer dos slides, mas vamos lá. Ouça o seu cliente, né? Então, ative esse canal de comunicação e ouça o seu cliente, veja o que ele tem a dizer para você. Crie um programa de fidelidade. Através desse programa de fidelidade, ele vai com certeza comprar mais de você. E que seja interessante, né? Faça parceria com empresas que faça sentido para ele e dentro desse programa de fidelidade ofereça junto a essa empresa, enfim. Dê descontos. O cliente gosta disso, né? Desconto que faça sentido, né? E que não atrapalhe, lógico, o ticket médio de vocês. Enfatize que o cliente tomou uma melhor decisão em comprar de você. Então isso é bem legal, ele comprou de você. Você tem que enfatizar, olha, você tomou uma ótima decisão em comprar da gente. E a partir disso, você vai ter um acompanhamento, a gente vai estar junto de você daqui para frente.
Enfatize isso ao seu cliente. Conceda um tratamento especial a esse cliente, né? Mantenha esse contato, né? O follow-up que você vai fazer com esse cliente. Faça pesquisa de satisfação. Ofereça conteúdo de qualidade exclusivo, sempre tendo uma comunicação exclusiva de qualidade com o cliente de vocês. E monitore as ações do seu cliente. Com essa pesquisa de satisfação, com esse follow-up, você consegue monitorar e ter um excelente relacionamento com esse cliente. Tá bom? Oi, bom dia. Eu queria saber esse CRM que você apresentou, se ele tem um contrato digital já integrado nele, ou se teria que ter o contrato digital e aí fazer a integração com o CRM. Como você chama? Fábio. Fábio. Fábio, olha, praticamente todos os CRMs hoje constam com um atendimento de contrato digital. Ó, vou falar de um exemplo meu, tá? Eu uso o ClickSign para contrato digital. O ClickSign tem uma API aberta que você consegue implantar essa API em qualquer CRM e no CRM você consegue fazer assinatura digital sem problema nenhum. Se o CRM não tem, você usa a API da ferramenta que você usa de assinatura digital, com certeza vai funcionar. O maior erro que o empreendedor comete muitas vezes com o pós-venda neste momento do pós-venda. Maior erro, você mais vê. O maior erro é não ativar um pós-venda, né? Não ter um pós-venda é o maior erro. Então, é importante que ao colocar o seu produto para o mercado, você tem que ter a venda, você tem que vender, sem a venda você não vai progredir, né? Não vai prosperar, mas do mesmo jeito que você tem a venda, você tem que ter um time de pós-venda. Nem que no começo, empresa, eu vou fazer tudo, vou fazer a venda, vou fazer pós-venda, mas tem que ter a venda, tem que ter o controle e tem que ter pós-venda. E controle também, né? Que é o CRM que a gente explicou. E no processo de pós-venda, qual o erro que normalmente... Não dar atenção, não fazer pesquisa de satisfação e não dar atenção à pesquisa de satisfação. Às vezes eu faço a pesquisa, mas eu olho e não me incomodo. Aquelas pessoas, né, que estão 0 a 6, que são os detratores, a gente tem que fazer um trabalho específico. Aquelas pessoas que estão 7, 8, que são tanto faz, a gente tem que fazer um outro trabalho específico. E para aqueles que são 9 e 10, que já são os nossos fãs, né, a gente tem que cada vez mais cativar aquelas pessoas. Então, não dar atenção é o principal erro. Para ti, qual é a cereja do bolo para você fidelizar o teu cliente? Ótima pergunta. Como você chama? Sandra. Sandra, vou falar sobre o meu trabalho, né? Eu vendo, nossa equipe vende a nossa trajetória, né? Tudo que a gente fez até aqui. Então, eu sempre estou muito próximo do meu cliente. Então, por exemplo, numa formatação de franquia, sou eu que vou fazer a imersão, eu mesmo. Eu vou até o meu cliente e faço a imersão acompanhando 2, 3, 5 dias a operação daquele cliente e vivendo as dificuldades dele. E lá eu vou tomar nota de várias coisas, depois eu passo para a equipe desenvolver o trabalho, e acompanho a equipe. Mas sou eu que faço esse trabalho, por exemplo, da imersão, que é onde o cliente espera mais. Eu estou na empresa desse cliente, olhando as dificuldades, pontuando tudo que tem que ser feito. Esse eu acho que é a cereja do bolo. E a gente se mantém conectado constantemente. Tudo bem, Marcos? Queria perguntar sobre o NPS, né? Eu trabalho bastante com automações dentro do WhatsApp e geralmente a gente indica para o cliente para ele começar a fazer o NPS depois de um mês, né, que ele já tenha feito o serviço com o cliente. Dentro, né, da sua experiência, esse seria um tempo bacana ou não? Ou a gente teria, né, que esperar o serviço ser concluído? Porque a gente também entende que tem as recorrências, né, tem um serviço que o cara compra e depois ele não usa, enfim. Aí eu queria entender um pouquinho sobre isso aí, por favor. Como você chama mesmo? Você tem aquela ferramenta de disparo de WhatsApp, né? Exato. Super indico, né? É uma ferramenta que a gente usa internamente, tanto o e-mail marketing quanto o WhatsApp marketing, robô, né, do WhatsApp, onde você
mantém um primeiro contato com o cliente no robô e depois vai para o humano, super indico. Você tem fases, né, de NPS. Você tem a fase do início do relacionamento, onde que você mede o que o cliente está achando até aquele momento, no pós-compra e na primeira impressão do seu negócio. E depois, na evolução desse cliente dentro da sua cadeia, você tem que aplicar NPS de tanto em tanto tempo, de 6 em 6 meses. Você habilita um rápido, né, de 1 mês, 2 meses, e depois de 6 em 6 meses é bom você fazer sempre uma comunicação de NPS com esse cliente. Bom dia, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre o modelo de franquias, já que você tem especialidade nessa área. Eu sei que existem diversos tipos de networking, mais franquias de networking. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como funciona a CIB e como que você acha que isso seria um modelo ideal para poder construir outros modelos de networking, enfim. Bacana. Como você chama? Vinícius. Ô Vinícius, legal. A gente tem um bom conhecimento aí no segmento de franchising. E existem algumas franquias de networking, né? Que é grupos que você se forma, como se fosse um grupo como esse, grupo de rodadas de negócio, onde você vai fazer trocas e indicações dos seus próprios trabalhos. Eu fiz parte de um até pouco tempo atrás, e por falta de tempo mesmo, eu não participava das reuniões, então eu decidi sair, mas gerou negócio, é bom. E eu acho sim que a CIB tem potencial para isso. De repente montar um grupo de network aqui e transformar isso também numa franquia, espalhar isso para outras localidades, com certeza tem potencial e é um negócio que traz evolução, crescimento, prosperidade. Isso que a gente está fazendo aqui, que é uma sala de educação, né, passando conteúdo, passando informação, ser replicado isso no modelo de franquia, em outras localidades fazer também igual, faz todo sentido, muito legal.